Eu parabenizo o Caivan por ter idealizado e estar levando isso para todas as cidades. Acredito que em breve, logo depois do Carnaval, a gente vai ter na Câmara de São Paulo a cruzada da anistia através da vereadora Sonaira. Eu quero parabenizar aqui o Luiz Felipe Orleans, nosso deputado federal, Nina Braga, vereadora, Sonaira, Caivan, doutora Cláudia, porque no Brasil de hoje não é fácil, não é simples você se posicionar diante dos abusos do STF, da perseguição que a gente vem sofrendo. Tem muitos políticos, muitas lideranças que nesses momentos ficam com meias palavras, existem certas hesitações, vacilos, e aqui tem uma bancada formada por pessoas corajosas que estão se posicionando, que estão dizendo que sim, houve perseguição, houve injustiça, está havendo injustiça, né? Aqui o caso da Iraci, da Vildete, da Francisca, que ainda estão sendo injustiçados, muitos de vocês que ainda respondem a processos que nem deveriam ter sido abertos. É uma situação absurda. Eu lembro da primeira fala aqui, falando um pouco da construção política que tem que ser feita em prol da anistia. É uma coisa complexa, né, que não é uma pastelaria, a gente tem que fazer uma construção enorme a nível nacional. Eu imagino como é em Brasília, o deputado Luiz Felipe Orleans, mas assim, algo que a gente precisa também considerar, além da própria anistia, como esse sistema político ficou escancarado para a gente, que nós não temos o controle sobre Brasília, a gente não tem o controle sobre o Senado, não temos o controle sobre a Câmara dos Deputados. Isso é muito ruim para a gente, não só nesse caso da anistia, mas em outros casos. Então, eu vou dar um exemplo muito claro aqui do que a gente está vivendo. A anistia, a promessa era que a pauta seria colocada em pauta muito em breve. Não foi colocada. A gente está vendo semanalmente, mensalmente, os recuos do Hugo Mota, os recuos do Alcolumbre. E é uma coisa que me entristece e me deixa muito indignado, porque assim, nós estamos em São Paulo. São Paulo é responsável por 31% do PIB nacional. Em termos de proporcionalidade e demografia, é o maior estado do Brasil. E a gente vê uma Câmara dos Deputados presidida pelo Hugo Mota, do Amapá. A gente vê um Senado Federal presidido por Alcolumbre, da Paraíba. Com todo o respeito que eu tenho pelo povo do Amapá, da Paraíba, mas assim, é muito desproporcional, né? A gente precisa realmente de uma reforma política profunda para corrigir isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Amapá, se a gente for usar o critério de representação, de peso político, o Amapá tem 800 mil habitantes. O estado inteiro do Amapá tem 800 mil habitantes. Vocês sabem um lugar aqui em São Paulo que tem mais habitantes do que o Amapá? Essa cidade, São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo é maior do que todo o estado do Amapá, né? E se a gente for pensar em termos de contribuição do PIB nacional, São Paulo, como eu já disse, dá 30% do PIB nacional. A Paraíba, do senhor Alcolumbre, dá 4%. O Amapá, do senhor Hugo Mota, dá 0,2%. Tem que arredondar para chegar em 2%. Olha, se o Amapá, se Deus o livre, o estado do Amapá deixar de existir amanhã, vai ser muito difícil para o resto do Brasil sentir alguma diferença. Vai ser muito difícil para o resto do Brasil entender que perdemos o glorioso estado do Amapá. Perdemos a Paraíba. Então, a reforma política que a gente tem que pensar, o novo pacto federativo que a gente tem que pensar, é para devolver protagonismo para os estados que de fato sustentam esse país, que somos nós. São Paulo que tem que conduzir, como diz o nosso lema da cidade de São Paulo. Nós não somos conduzidos, nós conduzimos. Se o estado de São Paulo estivesse à frente do Congresso Nacional, estivesse à frente do Senado, estivesse à frente da Câmara dos Deputados, a gente já teria resolvido essa questão da anistia. Eu tenho certeza que pelo menos em pauta já teria entrado. Porque nós somos um estado que sempre esteve presente nos momentos de emergência desse país. Em 1924, em 1932, 1989, São Paulo sempre esteve na linha de frente para defender a liberdade e a Constituição. E é muito triste, como muitos de vocês sabem, eu tenho uma origem de militância na esquerda quando eu era jovem, movimento estudantil, etc. Como diz o Nelson Rodrigues, quando eu era jovem idiota, eu era jovem idiota. Mas eu fico muito indignado quando eu vejo hoje antigos colegas, né, pessoas que eu antes admirava, que não defendem que hoje uma pessoa como a Débora Rodrigues
tem que ser liberada. Nem tornozeleira aquela mulher precisa ter, porque ela usou um batom numa estátua. É absurdo o que ela está sofrendo. Enquanto o André do rap sai pela porta da frente da delegacia. Isso é absurdo. E essas pessoas na esquerda, que antes eu admirava, que antes eu achava que, pô, elas estão defendendo o Vocaro, elas estão defendendo o ministro do STF. A gente está no Brasil do mundo invertido, que a esquerda defende banqueiro, ministro do STF, autoempresariado. É essa elite que manda na esquerda no Brasil hoje. Né? Quem está defendendo os interesses populares são as pessoas que estão aqui. Então é isso, basicamente, além da anistia, né, deputado, Sonaira, Nina, a gente tem uma tarefa muito grande do nosso lado, que é um novo pacto federativo, uma reforma política profunda que nos devolva o protagonismo que nos é devido. Não, a gente não pode admitir ficar refém de Alcolumbre e Hugo Mota. Não podemos ficar refém de cacique de estado nanico irrelevante como o Amapá. Isso é absurdo, isso tem que ser corrigido em nome do bem-estar do povo brasileiro e dos presos políticos do 8 de janeiro. Tá bom? Muito obrigado. Super fundamental, aquele livro que já conosco compôs mesa, Sonaira, a vereadora Sonaira, na Leste, em São Paulo. O palestrante que acaba de me preceder, um sociólogo, que não é de direito, é um sociólogo que tem causa e efeito, tem cérebro, né? Isso nos agrada muito, muito obrigado. E o seu passado, que não te condena, quando a gente é menino, a gente é bobo, né? Grande honra, Luiz Felipe Ornanzi Bragança, que acompanha com frequência, e meu irmão, esse líder impressionante, esse homem de envergadura que eu conheço como pai, conheço como amigo, conheço como irmão, que me comove, porque acho que já é a 10ª audiência que nós começamos essa cruzada e todas estivemos juntos. Este homem é impressionante, no dia 9 de janeiro ele estava lá, e não só a patriota que aqui descreve a ajuda que ele deu, ajuda, orientação, diagnóstico. Eu venho da área médica, eu venho da área de saúde mental, na verdade, e estou atendendo esses patriotas, mas o diagnóstico desse cara é muito impressionante, é envergadura. Eu quero agradecer de todo o meu coração por tudo que você fez e faz por todos nós. É emocionante estar aqui, e quando toco o hino nacional eu fico emocionada até hoje. Eu sou mãe de 4 filhas, já mulheres, né? 4 meninas que já são mulheres. É uma encrenca aqui. Quem é pai e mãe aqui? Que encrenca. Ser brasileiro já é complicado. E ser pai e mãe no Brasil, então Jesus toma conta. Então eu desejo, antes de tudo, a paz de Cristo para vocês, para a sua família, para nós todos. E essa semana passada aconteceu um fato novo na minha vida. O primeiro livro que eu fiz, eu tenho 10 livros de outros autores da nossa casa, e deu sempre na área de neurologia comportamental, de resiliência, de sobrevivência, né? E da gente restaurar-se, especialmente do estresse pós-traumático complexo, que nos acontece, eu vou mostrar um pouco na apresentação, por várias coisas. Às vezes que morreu um cachorro nosso, de um jeito a família foi abrutalhada, não soube nos acolher, e a gente tinha ali uma perda que era quase como perder uma parte da gente mesmo, e alguém disse, deixa disso, né? Isso pode parecer uma bobagem, mas a vida não é fácil, né? E esse livro, o primeiro livro meu de 1999, andou por aí e virou algo que no fim desse ano vai ser muito importante. Eu peço as orações de vocês, porque é um livro sobre autonomia para vencer. Eu ganhei o prêmio com ele, minha mãe leu esse livro, mais ninguém. Ganhei o prêmio com ele, foi o Ser Humano, em 1999. Então, em 1999 eu me tornei um ser humano. E esse livro fala de comunidades carentes, de como é que a gente reconstrói, como é que a gente põe dignidade, como é que a gente ajuda. Nós fizemos... Nunca fui da política, deputado, mas eu gosto da política de não políticos. Eu gosto da sociedade que pulsa, que reconstrói, que ajuda, né? Num mundo tão enlouquecido como nós estamos vivendo, numa semana de arquivos de Epstein, numa semana me arrependeira de presos políticos perseguidos como vocês, todo o meu respeito, eu estou atendendo centenas de 8 de janeiro que estão na Argentina, que estão na Espanha, que estão aqui clinicamente, individualmente, porque eles não podem vir em grupos, não é porque eles não se sentem bem, às vezes eles têm cautelar, viu, amigo? Por isso fica cautelar e não pode falar, não pode aparecer na internet, né? Então eu quero que a gente dê uma espiada nos efeitos da ditadura ao longo da história, um pouco mais amplamente. É muito curto, mas é algo que nos ensina o que acontece conosco, o que acontece com a nossa família. Eu tenho então 4 filhos, o neto, que é meu chefe, e eu vejo quando ele fica em casa, dá alguma coisa errada na dinâmica dele, da família, como é difícil, como a consequência do que é bom é forte, como a consequência do que é ruim aparece. Nós temos que nos levantar. E esse é um ano de 2026, dizem aí os entendidos do cavalo de fogo, é um ano
de uma energia mais criativa, de uma energia de a gente se colocar. Então eu estou à disposição do meu país, à disposição de vocês, e eu vou começar com vocês, pedir que vocês repitam comigo, quando eu comecei esse livro, Autonomia para Vencer, em que, junto com um monte de gente de uma comunidade carente lá de Parelheiros, a primeira, onde a gente fez esporte para 150 crianças, uma biblioteca comunitária lindíssima, que os jovenzinhos chegavam, pegavam o livro, anotavam assim no caderno e levavam o livro. No dia seguinte ele voltava, anotava no caderno, devolvia o livro e ia embora para casa. Ninguém, biblioteca comunitária, não tinha dinheiro para nada. Muito lindo isso tudo que se viveu ali, né? E um dia reunida com eles numa escola que cedeu espaço para nós. A gente então falou juntos. Mais vale acender uma vela na noite do que praguejar contra a escuridão. Como eu disse, é breve, mas eu quero lembrar vocês que a gente pisar o próprio chão, ter uma bolha asséptica, limpa, de luz, de proteção do nosso espaço, serve para o relacionamento homem-mulher, serve para o relacionamento com os filhos, serve para o relacionamento com os pais, no trabalho, né? Então é preciso ter bordas. Saber dizer, não, essa é uma apresentação que fica aqui, vocês podem solicitar e a gente publica ela no resiliência.com.br, vocês encontram. Todo esse meu material, trabalhei para a ONU, num tempo em que a ONU parecia que fazia alguma coisa séria, então por muitos anos o Timor-Leste foi ocupado pela Indonésia, uma ocupação violenta, uma ocupação de morte, de metralhar as pessoas na rua, de proibir de falar o português, porque o Timor-Leste fala português. Foi ocupado por Portugal e fala português. Eles tiveram que falar Bahasa, que é a língua indonésia, por 24 anos. Então eu fui lá, depois que eles começaram a recuperar a liberdade e a autonomia do país. Imagina quando você perde sua identidade, quando nada que você sabe não vale nada. Isso encolhe as pessoas, aquela sociedade toda. Então eu fui lá trabalhar naquela universidade, trabalhar na recuperação daquela gente, e por fim, os timorenses se levantaram e recuperaram com muitas sequelas. O estresse pós-traumático da ditadura é muito grave. Também no Nova Orleans, quando veio o Katrina, por 10 anos eu trabalhei reconstruindo com jovens empreendedores, aqui no Rio Grande do Sul, e agora, com essa criatividade no clima, vocês repararam como o clima está criativo? Tem raio por encomenda, doutor. Tem raio por encomenda. Diz que raio, aí você encomenda um raio para cair na hora que não pode, aquilo dá certo. Né? É preciso estudar um pouco, chama HAARP, H-A-A-R-P, isso desde 1953, depois 70 e poucos. A gente está num momento esquisito na humanidade. Por isso é muito importante acender uma vela na noite e não praguejar contra a escuridão. Respira, que é grátis. Gerenciar o seu estado é muito importante, porque nós precisamos lutar para manter as coisas funcionando, a escola, a paz em casa, a ida e a vinda, o trânsito, né? Os traumas pós-traumáticos de prisões arbitrárias, torturas, geram uma ansiedade crônica, depressão, síndrome de pânico e transtorno de estresse pós-traumático complexo. A pessoa tem uma sensação de que algo a persegue, ela não sabe nem bem o que é, mas aquilo fica na gente e a gente precisa tirar com a mão, respirando, não misturar os nossos traumas, a nossa menos-valia, até mesmo as nossas histórias pessoais com desafios ruins que se apresentam para nós. A gente tem culpa e silêncio, fragmentação de identidade, a repressão ideológica pode forçar as pessoas a negar seus valores. Quem aqui não tem vergonha de dizer, ou não teve pelo menos o constrangimento de dizer que é bolsonarista? Porque é um absurdo, porque esse homem tem que ser solto. Bolsonaro livre, por favor. Bolsonaro livre! Agradecer esses filhos dele que dão um exemplo do que é ser família, né? Desde o primeiro momento que Bolsonaro ganhou a eleição, já fizeram uma crítica aos filhos dele, porque estavam no carro, porque queriam se exibir. Eu digo, coisa mais linda. Eu tenho 4 filhas, elas ainda falam comigo, eu já estou feliz. Hoje em dia, se seus filhos continuam conversando com você, agradeça. Então, esses homens trabalham com ele, a Laurinha daqui a pouco vem. Bom, clima de medo e desconfiança, cultura de delação e vigilância, que na pandemia, onde eu e o Dr. Caivano nos encontramos, num congresso onde eu palestrei, e ele também, pela liberdade, sobre invisíveis. Você está sem máscara, você vai adoecer a minha avó, ter que bedar aquele, e a gente querendo se basear em ciência, que é dado sensorialmente observável, causa e efeito. Serve para coisa leiga assim, gente, a grama é verde, o céu é azul. Simples assim. E hoje, como disse a Melanie, Jorge Melanie, a gente tem que tirar uma espada para provar isso. Então, saúde mental, a censura emocional e afetiva, ela é muito grave, porque a gente começa a ficar pensando em ovos. Então, vocês nunca tiveram um relacionamento com um amigo folgado, ou uma relação abusiva, com um narcisista maligno, ou um psicopata em si, que é realmente alguém
Careca, não todo careca é psicopata, tá? Mas tem careca, nem todo, mas tem psicopata careca. A gente conhece, né? E que vai exagerar com quebra de laços comunitários, asfixiando a natureza humana. A gente tem a herança do silêncio, medo herdado, até mesmo a repressão como hábito. Algumas polícias começam a crescer esse lance. Então, autoridade, doutor, o que você está fazendo aí? Vem para cá, começa a ver. Isso se instala como cultura do tratamento mútuo e do tratamento de autoridade. Autoridade, doutor, eu sou autoridade. Os efeitos da ditadura no psiquismo fazem essa brutalidade institucional normalizada e acabam fazendo a desigualdade acontecer. E na vida cultural e intelectual a gente vai ter privação de livros, peças e filmes, uma generalização do que é bom, né? A arte mentindo. Ainda estou aqui. Vocês ainda estão aqui. Nós estamos aqui. E nós temos voz. E nós temos que prezar pelo bom, pelo bem, pelo belo, mas sobretudo pela verdade, pela justiça, pelo correto. Aquela trampa, como se fala em México, aquela armação que se fez lá em 8 de janeiro, é óbvio. Eu não ouvi contar, eu não vi na televisão, eu não vi uns vídeos, porque conseguiram sumir. Esse país não é sério. Deputado, por favor, ele disse, doutor, cadê as imagens? Eu quero imagens. E chegou, ó. Mas a gente tem imagens dos celulares, né? E tá óbvio o que aconteceu. Quando nós, eu não fui, mas quando a gente chegou, foram revistados, passaram por 2 barricadas, nem isqueiro passava naquilo. Já estava todo mundo lá dentro, a lambança já estava acontecendo com aquelas pessoas que foram arranjadas para entrar lá. Bom, certamente. O Dr. Caivano vai falar mais ao final das anistias tão importantes, né, que nós tivemos ao longo da vida, e dessa coisa dos artistas e pessoas fazendo perseguidos políticos e perseguidos de todo tipo com mentiras escassas. Isso não é aceitável, a gente tem que se levantar. Vou lembrar vocês de que comparações e consequências, me encaminhando para o final. A altura média do cidadão da Coreia do Sul é significativo maior do que a da Coreia do Norte. A altura média do cidadão da Coreia do Sul é significativamente maior do que os da Coreia do Norte. Ditadura não é só proibição, óbvio que você não pode ir e vir. Ela mexe com o crescimento físico, ela mexe com a alimentação, ela mexe com o emocional, com o cognitivo. Como é que numa ditadura eu vou pensar em ter melhores ideias? Meu sociólogo preferido? Como é que eu vou ter ideias e expressá-las se eu corro riscos? Então, a gente se encolhe. E esse pisar em ovos faz que o senso de felicidade, o senso de self seja prejudicado. E não há liberdade de expressão. As respostas de fuga, luta, fight, flight, fuga, luta, freeze, ficar congelado, ou floreio, vamos cantar, carnaval. As respostas de sair, de a gente desconversar porque não aguenta lidar com a realidade, são mecanismos neurológicos naturais, os quais a gente tem que agradecer que tem, mas tem que dizer não. Aqui nós vamos nos unir, porque unidos somos fortes. E nós vamos resgatar a verdade, a justiça, a bondade, especialmente com as crianças, que precisam de nós, e nós vamos nos colocar de peito aberto. E também nós vamos acender muitas, não só uma vela na noite, para não praguejar contra a escuridão, nós vamos trazer luz de verdade. Nós vamos iluminar com amor, com a liberdade, e com a anistia da... E grata a palestra, viu, Cláudia? Muito bom. Confesso que estou conhecendo a Cláudia hoje, um achado do Caivano, e essa é a beleza de eventos como esses, né? Nos dão a oportunidade de conhecer gente nova e gente muito valiosa. Então, foi um prazer, Cláudia. Muito obrigado, viu? Para ser nossa próxima oradora, ela que hoje é vereadora por São Paulo, mas já foi assessora parlamentar, já foi chefe de gabinete, secretária da Mulher. Roraira Fernandes. Boa noite. Eu quero dizer da minha satisfação de estar aqui com vocês, e eu quero começar expressando o meu máximo respeito aqui para todos vocês que continuam sendo perseguidos, vocês que tiveram a coragem de romper aqui e falar do que vocês passaram, né, dos momentos de tortura, de perseguição. Então, meu respeito a todos vocês, dizer que a causa de vocês hoje é a causa do Brasil, que entende que o que aconteceu no dia 8 de janeiro já era algo que já estava sendo planejado para ferir, para perseguir e para estabelecer aquilo que hoje nós estamos vivendo.
E cumprimentar a vereadora Nina por essa iniciativa, dizer que é isso que eu espero do deputado, do senador que nós votamos, e é isso que vocês esperam com toda certeza do vereador que vocês votam. Então, parabéns, Nina, por essa iniciativa, por ser a voz aqui atuante do ABC, para que a gente consiga usar os espaços, né? Porque nós costumamos dizer que é importante ocupar os espaços. Não sei o que a gente faz com os espaços quando nós estamos lá. Então, muito bom, parabéns. Cumprimentar aqui o nosso príncipe do Brasil. Nós temos um príncipe, né? Que está aqui, que é o Luiz. É um orgulho para nós saber que os nossos representantes em Brasília continuam próximo de nós, né? Próximo de quem vota, próximo de quem está no dia a dia, vendo ali os vídeos, acompanhando. E é bom, neste ano, que a gente tenha um extrato muito claro de quem não está se escondendo, de quem não está com medo, de quem de fato entende que nós estamos em um momento muito delicado do nosso país e é hora de nós reconhecermos através das posturas quem é o nosso representante eleito, que de fato está falando de anistia, que de fato está falando dos nossos presos políticos, que de fato está falando do que o Congresso Nacional está fazendo com o povo, com a população. Nós já tivemos aqui um extrato muito claro, muito transparente, do que trouxe aqui o Tiago Cortez, do que o Davi Alcolumbre, o deboche barato e fácil que ele faz. Aí ele usa as redes para mostrar as suas danças, usa a rede para dizer para nós que vamos lá na rede dele comentar pauta o impeachment, ou com Mota, pauta a anistia. Eles usam esses vídeos dele dançando, dele se exibindo, para dizer para mim, para dizer para você que ele não está nem aí. E o seu comentário lá foi facilmente esquecido e debochado. E talvez, meus queridos, a nossa mensagem aqui não chegue no Davi Alcolumbre, não chegue lá nos votantes do Amapá, mas a nossa mensagem tem que chegar nos nossos deputados federais para dizer, ó, quando vocês forem escolher aí o presidente da casa, preste atenção. Quando vocês forem aí eleger o presidente do Senado, preste atenção, porque a gente não suporta mais esse deboche barato. Sempre alguém paga conta de um modo maior. Sempre alguém vai ser o maior prejudicado por isso. E tem muita gente sofrendo. E eu quero cumprimentar aqui o nosso monstro sagrado, o Dr. Caivano, por estar há muito tempo encabeçando, fazendo o papel de advogado de tantas vítimas, de tantas famílias que sofrem hoje, que encaram essa dura realidade. A doutora Cláudia, por também doar o seu talento, doar o seu trabalho para entender, para acolher tanta gente que está sofrendo no que ainda não passou. As pessoas ainda estão sofrendo. E o nosso sociólogo convertido, o Tiago Cortez, A esperança. Eu quero aproveitar também para cumprimentar o doutor Joel aqui, o advogado das causas impossíveis dos candidatos do PL, está aqui, o pastor Roberto Cruvinel, o pastor Cláudio, e dizer que é isso, é a união de todos, que a gente vai conseguir chegar lá. Mas, queridos, no tempo que me resta, eu quero rapidamente fazer uma linha aqui com os senhores para falar sobre as famílias, principalmente as famílias dos presos políticos, as famílias dos perseguidos, a família dos que estão exilados. Pouco tempo eu estive com o Eduardo Bolsonaro, que os senhores sabem que hoje é um exilado político, é um perseguido. E quando você tem a oportunidade de estar com os filhos do Eduardo, eles fazem uma pergunta muito clara e muito dolorida. Você viu meu avô? E talvez essa seja a dor e a pergunta de muitas famílias, de muitos filhos, de muitos maridos, de muitas mulheres, de muitos pais, de muitas mães. Você vê as filhas do Alexandre Ramagem tentando entender por que o celular delas, de uma criança, foi retirado. E aí é onde, talvez, eu fico até arrepiada, onde talvez a gente entenda o nosso papel dentro de tudo isso. Porque nós estamos falando de uma construção que nós estamos fazendo, que começou, talvez, em 2018, de forma mais potente, através da volta do presidente Bolsonaro, que é a reconstrução da sociedade, começando pelo papel fundamental da família. E hoje a gente percebe uma tentativa de desconstruir
de fazer com que as pessoas neguem o seu papel patriótico, o seu papel de defesa da família, o seu papel de defesa daquilo que é reto e coerente. Então hoje nós temos a estrutura que sustenta a sociedade, a estrutura que sustenta qualquer coisa neste país, sendo fortemente abalada porque as pessoas estão com medo. A criança que minimamente ela já consegue entender o que a família está passando, ela não quer mais que o pai, ou que a mãe, ou que alguém se arrisque. Você consegue imaginar a situação dos filhos da Débora? Então, o que nós estamos refletindo, o que nós estamos falando aqui, isso é muito sério. Isso rompe qualquer barreira, ou deveria romper, de indiferença. Do que nós realmente estamos tratando, do que nós realmente estamos aqui discutindo. Não é uma briga de ego para saber quem vai herdar os votos de Jair Bolsonaro. Não é uma briga de ego para saber quem vai errar, quem vai herdar os votos do deputado Eduardo Bolsonaro. Porque se nós estivermos discutindo somente nessa vertente, nós estamos crédulos do que você viveu no dia 8, do que o senhor viveu no dia 8 e perdeu o seu emprego, do que o senhor viveu no dia 8, do que você viveu no dia 8 quando viu seus amigos sendo presos. Nós estamos falando, queridos, de recuperar a ordem, de recuperar a paz, começando pelas famílias. Começando por devolver a paz a essas pessoas. E isso começa na anistia. É por isso que não é. É por isso que eu digo para os senhores que não é rebelde, que não é rebelião, quando a gente diz que não quer dosimetria. E que a gente entende o que foi discutido lá, deputado. Nós já tivemos a oportunidade de conversar, né, em outras vezes. A gente entende o que foi discutido. Mas quando nós estamos falando, por que o descondenado que atende pelo nome de Lula, ele recebeu a anistia? Por quê? Que narcotraficante, por que é que gente que coloca bomba no aeroporto, eles tiveram, por que quem rouba banco, quem rouba carro forte, pode receber anistia? E quem não cometeu crime nenhum, tem que ficar refém de uma dosimetria mentirosa e porca. É isso que nós estamos discutindo. É isso que nós estamos falando. A anistia, nós não estamos pedindo favor para ninguém. Nós não estamos pedindo pelo amor de Deus, porque não tem crime. É isso que nós estamos falando. E nós precisamos repensar o trabalho de o sentimento de patriotismo que foi construído no coração das famílias, no coração das nossas crianças. O sentimento de acreditar que esse país tem jeito. O sentimento de acreditar que nós podemos ir, que nós podemos falar. Opinião não é crime. Crítica não é crime. E nós precisamos imprimir isso de novo no coração dos brasileiros. No coração. Você pode falar. Meu sobrinho de 10 anos falou que esse país é país de quem tem dinheiro. Quem é pobre não tem justiça. Nós precisamos reconstruir esse sentimento. É triste ouvir isso. É triste ouvir isso. É triste ouvir isso, mas nós precisamos reconstruir esse sentimento nas nossas crianças. E eu falo isso, queridos, porque eu vi, e os senhores veem também pela internet, o sentimento das crianças que precisaram ir com seus pais, das crianças que foram arrancadas das suas famílias, da mãe que foi retirada dos seus filhos, da mãe que amamenta, das idosas, de pessoas em tratamento oncológico que foram retirados, que foram arrancados. Então, quando nós falamos de anistia, a gente está falando sobre isso. Quando nós cobramos um posicionamento das pessoas que nós votamos, quando nós cobramos um posicionamento do senador que o Bolsonaro elegeu, é para isso. É isso que nós estamos falando. Então eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui, por acreditarem que o trabalho agora de reconstrução começa dentro da nossa casa, começa na vida dos nossos filhos. O trabalho de reconstrução do sentimento de patriotismo na vida dos filhos do Eduardo Bolsonaro já está começando. O sentimento de reconstrução, de amar o Brasil na vida das filhas do Alexandre de Ramagem vai começar dentro de casa. Eles entenderem por que eles não podem voltar para o seu país. Por que eles não podem ver o avô? Por que eles não podem voltar para a escola que eles estudavam? Porque eles são perseguidos. E eles correm o risco de voltar e o pai deles virar um presidiário. É isso que nós estamos falando. É essa a realidade que nós vivemos. Então, parabéns mais uma vez, a vereadora. Parabéns mais uma vez, a vereadora Nina. E eu quero concluir com um versículo da Bíblia que eu tenho certeza
que os senhores sabem bem. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Que Deus abençoe a todos. E como eu disse no início, é um tema espinhoso, é um tema muito forte, então a gente sabe também os sentimentos envolvidos nisso tudo, então é muito importante a participação de vocês. E realmente é muito triste ver uma pessoa da nossa família, um netinho, que tem tudo pela frente, tem muita vida ainda para correr, muita experiência para ter, já falar que esse país é um país sem jeito, um país que gente tem dinheiro. É muito triste para a gente que acredita no Brasil, acredita no futuro, ouvir isso. Mas se Deus quiser, a gente vai mudar esse cenário. E falando sobre isso, acredito eu, é constrangedor falar do Luiz Felipe Neto, um homem garboso, bonito, elegante, estudou Stanford, é complicado, Luiz Felipe me constrange, mas chamou ele para falar a palavra, nosso príncipe Luiz Felipe de Orleans Bragança, por favor. Boa noite, amigos. Boa noite. Menina, muito prazer, de novo, mais uma vez estar aqui com você. Parabéns pela iniciativa, extremamente importante que você represente esse movimento. Sonária também está sempre junto, sempre trazendo esses movimentos, fazendo convites, boa parte, infelizmente, acaba não podendo comparecer. Mas eu vou dizer com toda sinceridade, eu estou humildificado com a experiência que vocês viveram. Eu era ativista, 10 anos atrás, não era político, mas a verdade é que o ativista é um político. O ativista é um cidadão político. Vocês não precisam ser eleitos para fazer política. E vocês fizeram o PhD do ativismo. Existe o ativista e aquele ativista que foi preso. O ativista que foi preso foi até as últimas consequências. Sofreu até as últimas humilhações. Foi até o campo onde o ativista menos ousado não foi, mas vocês foram. Então eu, como ativista, como cidadão brasileiro, eu estou completamente humildificado. Nada do que eu possa ter a contribuir como político, como pessoa, está à altura disso, dessa experiência que vocês viveram. Tá? Eu estou aqui diante de patriotas de verdade. Estou muito honrado de estar aqui com vocês. Gostaria de dizer por que eu estou emocionado, mas eu não consigo botar o dedo na coisa. Mas a sensação de Brasil é muito forte. Eu imagino que todos vocês têm um grau de patriotismo que leva vocês para as ruas. E recentemente o Nicolas, eu sou colega do Nicolas, não sou tão próximo, mas eu tenho que validar o que o Nicolas fez, porque ele fez a coisa certa. Como cidadão eleito político, uma personalidade de alta influência. E eu tenho dito isso em várias palestras, várias comungações que a gente tem feito, comunhões, né, que a gente tem feito aqui em conversas públicas. A função do político hoje está completamente deteriorada. A função de um deputado, de um senador, está completamente diminuída perante os poderes criminosos que se instauraram em Brasília. E ele, como sendo uma personalidade de alta visibilidade, tem alta cobrança. E na sua frustração de honrar essa cobrança, que é minha também, o que ele fez? Caminhou, protocolou mais alguma CPI, ou algum processo de impeachment, ou algum projeto de decreto legislativo, ou algum projeto de lei, ou mais uma PEC, que são instrumentos das instituições do Parlamento, tanto do Congresso Nacional, tanto do Senado quanto da Câmara. Não, ele não fez nada disso. Por que ele não fez nada disso? Porque ele já fez de tudo isso. Assim como todos os deputados da oposição, sem exceção, diferentes graus de exposição. Mas todos os instrumentos institucionais já foram usados várias vezes. Já assinei todos os pedidos de impeachment, já protocolei eu também o meu pedido de impeachment. E para quê? E a que fim? E o que acontece? Engavetado, engavetado, engavetado. O grupo que está em Brasília, meus caros, não vem das ruas de São Paulo. O grupo que comanda o orçamento de Brasília não vem das ruas de São Paulo.
O grupo que hoje define o que é certo, o que é errado, o que é justo e injusto, quem é criminoso e quem é honesto, não vem da cepa paulista. Eles são, literalmente, apátridas. Não são deste país. Não estão conforme a nossa agenda. Não respondem à cobrança que é exercida aqui em São Paulo. Veja o que o presidente do Senado, onde ele vem. O primitivismo que ele trata aos seus eleitores. Existem vocês lá no estado dele? Essa que é a grande pergunta. Existem vocês no Norte e Nordeste, cobrando os líderes de fato, que estão ali no poder orçamentário, corrompendo através da justiça, o grande cartel de estados que não são estado produtores, que representam 1% do PIB, 1% da arrecadação, que recebem 85% dos repasses. É isso que está em jogo, meus caros. É isso que vocês metem medo neles, de puxar aqui o tapete do grande esquema que foi montado na República Brasileira. O Thiago foi muito feliz aqui em apontar no início da intervenção dele uma bandeira minha, e espero que seja de vocês também. Mas São Paulo está completamente subrepresentada em todos os sentidos, incluso e sobretudo na ética e na moral. A moral paulistana deriva de uma história muito bonita, uma história de luta e de vanguarda, e de se levantar contra os poderes de Brasília ou da época do Rio de Janeiro, de fazer a independência do Brasil. Foi nesse estado. Não vou lembrar que ia ter passado o meu, né? Eu estaria desonrando. Aliás, a minha função aqui, o que eu não quero é honrar os meus antepassados, porque eu tenho certeza que eu não tenho como honrá-los. Eu estou tentando não desonrá-los, né? Estando aqui, tentando ser um político de relevância. Mas o fato é que São Paulo precisa se levantar contra as injustiças, a favor da anistia, acordar e despertar o resto do Brasil, porque os cidadãos do Brasil, da América Latina, dependem de vocês. Não é de nenhum outro estado. É do estado de São Paulo, é da sua consciência. Não existe isso nos outros estados. Não existe essa cobrança, esse diálogo direto com os seus representantes. Não existe essa indignação quando o eleitorado de alguns estados ainda está respondendo a primitivismos, como vemos alguns dos políticos que se apresentam lá em Brasília. Vocês não correspondem a isso. Um sambinha chulo, e achando que com aquele sambinha chulo e o comando total da República, eles convenceram o resto do Brasil. Não, convenceram talvez aqueles rincões lá de onde eles vêm, mas não de São Paulo. Então essa que é a grande luta, meus caros. Eu queria trazer aqui a responsabilidade, não só nossa para representar, nós estamos eleitos. Nina, Soraya, estamos eleitos. Representamos essa população indignada. Mas a população indignada tem que liderar esse processo. Eu tenho muito receio que algum político use esse movimento e use do sofrimento que é seu e que os faz digno e superior a qualquer político, e tentam usar isso como palanque. Eu fui ativista, lembrando aqui o início da minha intervenção. Eu fui ativista. Em 2014, a minha indignação, passei dias e semanas gastando dinheiro, organizando e me descabelando com o que estava vendo do governo Dilma. Tivemos grande sucesso. Qual era a fórmula desse sucesso? O que o político estava respeitando do outro lado da moeda? Era um movimento que não tinha uma liderança clara. Era a população na rua, de forma organizada. Não havia partido junto dessa mobilização. Não havia palanque para político. Políticos vinham ajudar. Essa é a nossa função. Talvez até orientar. Não faça isso, não faça aquilo. Mas façam. Liderem. Essa que é a mensagem. São Paulo precisa de vocês. Vocês precisam ter coragem neste momento de extrema e profunda dor e de injustiça. Eu aqui pedir mais uma vez. Mas é disso que dependemos. O Brasil depende disso. Deste levante, do Acorda Brasil. O Nicolas estava certo. No final da mensagem, ele diz nítido e claramente: agora cabe a vocês despertarem o Brasil. Foi isso que ele falou lá em Brasília. Não cabe ao político, não cabe a ele, Nicolas. Cabe às pessoas que estavam ali na rua despertarem os outros cidadãos. Porque os outros cidadãos é que vão ser escutados. Chega de escutar político.
Chega, o jogo de Brasília já está completamente travado em um grupo criminoso. Ah, agora vai, porque tentamos ali, tentamos aqui. Talvez só depois de uma nova legislatura que tenhamos maioria clara no Congresso Nacional, tanto de senador quanto de deputado, podemos talvez ter uma chance de fazer grandes mudanças através das instituições representativas. Caso contrário, nesse interim, de hoje até então, é gente na rua, é mobilização, é acordar e despertar o Brasil. Me perguntaram o que eu estaria fazendo se eu não fosse político. Eu estaria aqui com vocês, organizando, me mobilizando, chamando para a rua. A minha equipe sabe o quanto que eu gosto de sair para a rua. Eu não gosto, vou deixar isso bem claro. Eu não gosto, mas eu tenho ido consistentemente em todos os relevantes que eu tenho visto e que eu vejo que eu preciso estar presente. E na minha vida política, poucas foram as manifestações que eu não fui. Como cidadão. E por que eu faço esse clamor? Eu entendi um pouquinho de política, eu estudei política antes. E depois, como político, eu tive 5 PhDs em 1 ano. Muita coisa eu ratifiquei. Então, assim, é isso mesmo, a coisa está muito pior do que eu imaginava. Muito mais profunda do que eu imaginava. O movimento que precisa ser gerado, meus caros, se eu vou dar uma regra número 1 em política. Regra número 1, temos 2 expoentes aqui em São Paulo, e elas podem corroborar o que eu estou falando. Sem impasse, nada acontece na política. Se vocês não geram um impasse, ninguém vai falar assim, puxa, seu raciocínio foi brilhante. Você nos apontou fatos. De acordo com o seu discorrimento aqui do problema, vamos tomar providências. Não é assim que política funciona. Política funciona com impasse. Se você não se mobilizar, se você não votar de acordo com o que a gente quer, você não vai ser reeleito. Você não vai ter aprovação daquilo que você quer. Você não vai ver o país que você deseja. Tem que gerar impasse. E o movimento Acorda Brasil está reacordando. Há 10 anos atrás, o nome do movimento que nós lideramos chamava-se Acorda Brasil. E é com este tom, é com este clamor que eu quero terminar aqui a minha fala. Vamos acordar esse Brasil, minha gente. A gente depende tanto de vocês. Em toda humildade eu peço aqui, com ativistas honrados que vocês são, humildificando a nós políticos que aqui estamos. Ajude-nos a despertar esse Brasil, porque eu posso afirmar para vocês. Temos um portal a atravessar. Do outro lado, é maravilhoso. É maravilhoso. Agora, diante da Comissão de Relações Exteriores, eu vejo quando o mundo espera o Brasil mudar algumas chaves. E todas elas são lá em Brasília. Todas elas são lá em Brasília. Mas depende da mobilização que vocês vão liderar. E conhecendo o DNA de São Paulo, eu tenho muita confiança. É o que me mantém político, é o que me mantém ativista, é o que me mantém cidadão deste grande país. Porque eu sei que a gente vai atravessar esse portal. Temos esse futuro maravilhoso para viver. Eu já vi outros povos chegarem lá. Já vi o processo, estudei vários processos de mudança política e social e econômica. Estamos no vértice, estamos no cúspide dessa grande mudança. Mas vocês é que vão liderar isso tudo. E é um grande privilégio de estar vendo isso tudo se desdobrar na nossa frente. Muito obrigado, me sinto privilegiado. Muito obrigado. Agora eu gostaria de passar a palavra para a nossa penúltima oradora da noite. Ela que é vereadora aqui de São Bernardo do Campo, abriu esse espaço e tem esse espaço como uma referência para nossos eventos conservadores. Como foi dito pela Sonaira aqui, o que a gente faz com esse espaço que nós temos? Eu até fizemos um evento do Charlie Kirk, para vocês terem noção, foi difícil encontrar um conservador que quisesse fazer um evento do Charlie Kirk. Nós achamos na Câmara Municipal esse espaço também, então é difícil, complicado a gente encontrar gente realmente compromissada, e a Nina Braga é essa pessoa. Então eu chamo aqui hoje Nina Braga para falar com vocês. Boa noite novamente. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que estão aqui. Acho que todo mundo aqui já falou muito bem, né? Assim como a Cláudia, o doutor Caivano que logo vai falar, Sonaira, minha amiga vereadora, a presença ilustríssima e honrosa do deputado Luiz Felipe. Estou me sentindo muito importante de o senhor estar aqui, deputado. Muito obrigado, pra gente é maravilhoso aqui ter um deputado, porque às vezes a gente querendo ouvir, né? Está em Brasília todo dia, vivendo o dia a dia. Nós já tivemos a oportunidade aquela vez em Sorocaba de ter um almoço maravilhoso. Eu me lembro que aquele dia eu cheguei em casa e falei, amor, aprendi tanto com ele, porque a gente tem sede de entender o que acontece em Brasília, porque para nós, muitas vezes que estamos lá de cá, né? E vocês que também às vezes estão em casa, a gente fica com muitas perguntas, muitas dúvidas do que acontece, por que não acontece, né? Então é sempre uma aula de ouvir e aprender. Também o Cortez, muito obrigada. Acho que é a 10ª vez que a gente se agradece hoje. Mas obrigada a todos vocês pela presença. E o Ayrton também, que está aqui.
Eu queria compartilhar algumas coisas, eu anotei tantas coisas, eu acredito que se encerrasse aqui, já seria maravilhoso, porque cada um aqui trouxe a sua contribuição naquilo que defende, aquilo que acredita, eu corroboro 100% com tudo que a Sonaira falou, Cláudia, o Cortez falou de algo que realmente assim, é o nosso maior problema hoje, né? São Paulo não é representado em Brasília. Santa Catarina, eu já vi tantas vezes Santa Catarina questionar isso, questionar sobre a questão do tanto que eles arrecadam e enviam para lá e o tanto que recebem. Eu já vi o Jorginho Melo falar sobre isso, né? E também aqui a contribuição do deputado. E eu quero pegar o gancho da tua contribuição, deputado, porque tem muito a ver com aquilo que está no meu coração. Quando a gente sentou e fechou essa agenda no ano passado, eu confesso para vocês que lá no fundo eu falei, mas por que nós vamos falar de anistia? É difícil a gente falar de anistia quando já aprovou uma dosimetria que não tem nada a ver com aquilo que a gente precisa. Como é que nós vamos falar sobre anistia nessa situação? E aí veio a prisão do presidente Bolsonaro depois, né, e foi aumentando a pressão. E nós fomos muito cobrados. Eu me lembro de ver o Nicolas ser cobrado, de ver vocês sendo cobrados. E eu falo pra vocês, eu fui muito cobrada. Muito. Tem alguns eleitores que me mandavam mensagem pra mim todo dia. Vocês não vão fazer nada? Olha, você não vai fazer nada. Às vezes eu postava alguma coisa daqui, São Bernardo, aí uma outra eleitora falava, mas vocês estão falando de São Bernardo? Mas você não vai fazer nada, olha o que está acontecendo, o presidente está preso, vocês estão calados. E não estão fazendo nada, que absurdo é esse e tal. Principalmente depois que o presidente caiu, né, naquele dia, foi terrível. Foi uma cobrança, eu falava, meu Deus, o que eu posso fazer? Porque, querendo ou não, eu sou uma simples vereadora, né? Então assim, da forma com que às vezes as pessoas nos cobram, eu não tenho como fazer. Eu senti aquela cobrança assim, de uma forma profunda. Aí um dia eu recebi um vídeo de uma amiga ligada aí a questões partidárias. Aí eu respondi pra ela nervosa, né? Porque as pessoas queriam que a gente fosse pra frente da PF naquela época, que o presidente ainda estava lá. E eu falava, meu Deus, mas como é que eu vou fazer isso? Aí ela mandou uma coisa muito forte, recebemos algumas críticas, os deputados receberam críticas, estava uma confusão muito grande, ela mandou pra mim defender, eu falei, cara, não vou defender. Porque tá difícil, eu também tô sendo cobrada, então todo mundo tem que ser cobrado. Né? Tá muito difícil pra gente, tá uma pressão gigante e uma tristeza profunda de ver essa situação, de ver todos os presos políticos, tudo que vocês passaram, e o nosso presidente, nosso líder nessa situação. E aí eu falei pra ela, Nina, calma, não é isso, a gente tá agindo, mas nem tudo é assim, eu não posso falar tudo. Aí eu falei, cara, eu sei, eu te entendo, mas muitas coisas eu também não consigo passar para as pessoas, e se eu tô sendo cobrada, o deputado também tem que ser cobrado, o senador também tem que ser cobrado, eu não vou defender. Falei com ela. Aí ela, tudo bem, eu te entendo e tal. E aí, entrou o recesso e tudo, e a gente foi viver, entrou janeiro, meu esposo, a gente tinha uma agenda em Brasília, na segunda-feira, dia 19 e 20 de janeiro, né? É isso, foi dia 20, foi? Sim. Então nós falamos, não, vamos de cá, porque nós temos que ir pra lá, eu tenho uma filha, a gente aproveita e vai. E nós fomos. Saímos daqui domingo e tudo, chegamos em Brasília. Quando nós pisamos o pé em Brasília, depois de longa estrada, gente, e eu vim daquelas estradas de Goiânia, eu nunca tinha ido daquela estrada, eu ficava, meu Deus, o Daniel, o ex mandou a gente por uma, sei lá, 0,20, um trem lá, que eu fiquei desesperada porque, no momento não tinha, a gasolina estava acabando, e não tem nada, você anda 100 km, não tem um posto de gasolina, quem conhece aqui a estrada de Goiânia sabe como é. Aí quando nós chegamos em Brasília, o carro começou a meio dar ruim, e eu, meu Deus, e agora? Aí foi com a gasolina no posto lá, só pela graça. Aí quando a gente conseguiu chegar no lugar onde eu ia ficar, eu entrei no meu Instagram. Eu vi o vídeo do Nicolas. Aí eu falei, meu Deus. E aí ele falou exatamente o que o deputado falou aqui. Eu já fiz tudo, nós não temos mais nada, mas nós temos uma coisa, a nossa voz. Então eu vou caminhar, e se vocês quiserem, vocês vão, quem quiser, enfim, estou caminhando, estou aqui em tal lugar. E aí, falei, meu Deus, aí foi resolvido tudo. Eu tinha agenda na segunda, na terça, a gente tinha um compromisso na quarta. E aí eu falei, não, eu estou por aqui, vamos dar um jeito, eu tinha um monte de agenda, a gente tinha que voltar. Começaram a me ligar, eu falei, calma, vamos esperar. Falei, bom, aí ele falou, eu vou caminhar e no domingo a gente se encontra em Brasília em algum lugar. Aí eu falei, bom, então tá, eu tenho meus compromissos, tinha uma coisa que a gente já tinha agendado, enfim. Eu falei, no domingo eu estarei em Brasília, eu dou um jeito de voltar, né, e tudo. Foram passando os dias. Aí passou a segunda, fiquei bem, eu tinha muita coisa, a terça eu tinha muita coisa pra fazer lá, eu ia caminhando e tudo, na quarta também. Aí na quinta eu falei, gente, aquele clamor foi gritando dentro de mim. E eu falava, meu Deus, eu vi aquilo acontecendo. Quando chegou na quinta, eu falei, Daniel, não aguento mais. Você vai ter que me levar lá. Aí ele falou, não, eu falei, amor, a gente estava com nossa filha pequena, minha irmã que está aqui. Enquanto você é mãe, tem filho pequeno, você começa a pensar, como é que eu vou fazer? Tem outra programação, mas eu vou falar com a minha filha, a mãe vai ter que ir ali, você vai esperar, depois domingo a mamãe vai estar de volta e tal. Aí, graças a Deus, meu esposo, muito meu companheiro, ele falou, eu vou te levar lá. Nós pegamos 6 horas, não, desculpa. Nós saímos 4 horas da manhã, 400 quilômetros, correu.
Me largou em Cristalina, né? Foi Cristalina? 12 anos depois. Eu não tenho nada de Goiânia. Eu só sei que me largou lá, junto com o Léo, meu amigo vereador de Maceió. Liguei pra ele, falou, manda a localização e tudo. E falou, tchau, até domingo. E foi assim. E foi a coisa mais emocionante que eu vivi. Foi, sabe o quê? Foi ver o povo perder o medo de ir pra rua. Pra mim, isso não tem preço. Porque a gente estava vivendo aquela angústia, aquele negócio, aquela cobrança. O Acorda Brasil foi algo assim. O Nicolas, quando ele deu uma entrevista, na segunda ele falou, no sábado à noite, quando nós chegamos, no sábado à noite foi o dia mais difícil de caminhar. Eu andei 130 quilômetros, meu esposo achou maravilhoso. Por quê? O sonho dele é fazer uma travessia lá no Maranhão, sei lá onde. Eu falei, eu não vou nunca andar, Deus me livre, de jeito nenhum, lá numa cidade vai. Quando voltamos, ele tem que agradecer ao Nicolas de joelho. Ele falou, agora você vai andar. Eu estou pronta para andar. Eu andei 130 quilômetros, eu nunca imaginei a melhor vez. Você não sabe, eu não tinha tênis. Aí um dia à noite, um dia antes eu falei, vamos no shopping aqui, qualquer lugar que eu vou comprar um tênis. Pra quê? Como que você compra um tênis e sai pra andar no dia seguinte 100 km? Foi isso que eu fiz. Aí, gente, eu vou contar pra vocês assim, por quê? Porque o Nicolas, ele falou com a gente no sábado à noite, acho que ele tinha dado 45 km no sábado à noite, se eu não me engano. E eu andei tudo isso, porque o objetivo era maior. Toda vez que eu abro uma live, um vídeo, eu falo, nós estamos aqui por um propósito. Esse é o propósito. É de ver as pessoas na rua, de ver você andar quilômetros e quilômetros nessas rodovias de Goiás, a coisa mais esquisita que não é igual São Paulo, que tem um graal. E andar e no meio do nada, gente. Você passava por uns carros assim, e o porta-malas aberto, e Gatorade, e água, e até caldo eu comi na estrada. Eu nunca fiz comer na rua. Teve uma cidade que eu acho que foi, eu fiquei antes de Cristalina. Quando nós chegamos em Cristalina, fecharam um posto de gasolina lá, que é a parada onde a gente ia almoçar. E aí falou, não, tem comida lá. Aí eu falei, tá bom, você, eu cheguei. Então. Quando eu cheguei no fundo assim, gente, eles fizeram tanta comida, até milho cozido tinha. Porque são vocês, somos nós. É a solidariedade, é o amor do patriota, de ver eles ali nos servindo fruta de tudo que vocês possam imaginar, no meio do nada, no Goiás. Esse é o nosso povo. Esses somos eu e você, que ajuda, que levanta, que viu o povo se levantar e acordar e perder o medo. Eu falei, o que eu posso fazer? Eu vou servir água. Água era algo maravilhoso quando eu pegava. Eu vou levar Gatorade, eu vou levar milho. Fechou esse posto de gasolina? O posto lá serviu tudo, não paguei nada. Nada. Gente, esse é o povo brasileiro. Esse é o povo, como diz a Michelle, de bem desse país. Que precisa, que estava dormindo, do medo. E é isso mesmo, você sofrendo muito, todos nós sofremos muito. No dia 8 de janeiro, eu lembro que eu estava em casa almoçando. Aí quando eu vi aquilo subindo, eu vi uns negócios entrando, aquela confusão, eu falei, meu Deus, que isso? E aí tudo que falava, a gente no fundo, a única coisa que a gente sabe é, esse não é o nosso povo. Esse não é. Nós passamos 4 anos indo para a manifestação. Quem se lembra de 2021 e 22? Em 22 especificamente, eu lembro que eu cheguei na Paulista e eu fiquei assim, ó. Não me mexia. E a gente foi com a tia do meu esposo, que tinha uns quase 70 anos já na época. Falou, não tinha banheiro, não tinha como você sair. Era tanta gente naquela Paulista naquele dia. Eu vivi isso, ninguém me contou. Eu fui para diversas manifestações, nunca quebramos nada, nem copo no chão a gente deixava, saía catando. Esse é o meu povo. Esse é o povo que nos representa. Esse é o povo que eu represento e que me representa. Esse é o povo que eu vi lá na caminhada com isso. Nessa baderna que nunca foi golpe, não é o nosso povo. Nós sabemos disso. Foram pessoas infiltradas que estavam ali, não tem dúvida. Quem viveu a era Jair Messias Bolsonaro, que existe o Brasil antes e depois do presidente Bolsonaro. Ele despertou uma nação e não é à toa que ele está sofrendo tudo que ele está sofrendo, não só ele, e toda a sua família, que são nossos amigos, que são nossos líderes, e que nós jamais podemos nos calar para defendê-los, assim como jamais vamos nos calar para lutar pela anistia de todos os presos e perseguidos do 8 de janeiro. Por isso que, quando eu voltei de Brasília, o Nicolas falou na live, e no sábado à noite ele finalizou lá de cima do gente, aquele dia foi tão sonoro, nem tanto, meu Deus, quando eu lembro disso, falou, é pelo propósito que a gente faz. Ele falou assim, hoje nós já podemos encerrar, porque o objetivo foi alcançado, que é acordar o povo brasileiro. Isso, quando ele falou isso, eu falei, cara, é isso. Foi isso. E o Daniel falou, você, Rui, quem escolheu nos coisas? Ai, Rui, o que você achou? Como foi que você se arrependeu de ter ido? Quem pensou, arrependeu, eu falei, arrependido de não ter ido no primeiro dia. Porque o movimento, e eu voltei e falei, cara, nós temos que continuar. Aí eu falei, quando eu cheguei no primeiro dia, eu falei, olha, então, anistia é que dia? É semana que vem, vamos gravar agora, nós vamos divulgar agora, porque é a anistia. E o Nicolas ainda falou lá em cima do caminhão, ele falou, nós vamos
derrubar o veto e voltar à pauta da anistia. Porque a única coisa, o único remédio que existe para acabar com toda essa injustiça é a anistia, não tem outro. Não tem dosimetria. E eu tava com medo, cara, mas aprovou uma dosimetria, mas não vou anistia. Nós vamos falar de anistia até o fim. Porque hoje nós temos anistiados falando e pregando contra a anistia. E anistiado que roubou banco, que assaltou, gente ruim, bandida, que matou. Foram anistiados. É uma vergonha olhar para esse povo. Uma vergonha assistir esse povo quando tá lá, sei lá, recebendo esses prêmios desses filmes, que eu nem sei por que vai, me deu uma preguiça profunda de ver. Chegar lá e falar de anistia. A hipocrisia. Eu vi a Mônica. Como é que é o nome daquela sobrenome da Mônica? Não é a Verbo. Aquela que é bem blogueira, trabalhava na Vogue, uma loura. Mônica Salgado. Mônica Salgado. Ela foi falar daquela atriz da filha da Torres. Lá recebendo um prêmio. Participando dos filhos de Paris essa semana. Gente, olha, Paris Fashion Week. Uma vergonha. Eu vi o vídeo dela no pânico, eu falei, mas isso, gente, é uma vergonha esse povo. Tá lá em Paris, arrotando luxo, e vem aqui pregar hipocrisia. Como que pode esse povo que tá defendendo o banco? Assaltante de banco, gente rica. Não é a esquerda isso, ou não é o que eles pregam, é uma hipocrisia sem fim. Depois procurem o vídeo da Mônica falando da Fernanda Torres, porque ali é uma mulher que é do mesmo nível que ela, também é atriz, já foi milhares de vezes para Paris Fashion Week, é blogueira, pode falar. Nossa, talvez não. É uma hipocrisia a gente ver esse povo que defendeu e gritou por anistia, hoje fala contra nós. Um povo de bem que não tem nada, como que pode? Hoje eu vi o Oruan, tá foragido. Mais de 40 vezes que ele já violou com tornozeleira. Inventaram que a Iraci violou 600 vezes. Como pode uma senhora que não consegue andar violar 600 vezes a tornozeleira? E ela 900 vezes. Quando eu vi essa notícia no jornal, eu divulguei, falei, que absurdo, uma senhora não consegue andar. E voltou na cadeia, gente. É por essas pessoas. E nós jamais, sabe que dia que nós vamos parar de falar de anistia? Nunca. Ou logo. Quando todos estiverem anistiados. E não vamos largar nenhum para trás, porque nós não somos esse povo. Não somos do povo que larga os outros para trás. Nós não somos. É o nosso povo que está lá. E para finalizar, eu queria falar duas coisas, porque eu acho que eu falei demais. Mas ontem à noite, a essa hora, mais ou menos, era mais ou menos umas 10h30 da noite, eu estava lá na cozinha da minha casa, conversando com uma presa política aqui de São Bernardo. Eu e a Tati não pôde vir, mas a gente teve uma conversa com ela. Ela é da lista desses 63. Tem uma lista de 63, né, pessoas mais ou menos, que não se apresentaram, enfim, que ela entrou legal no país onde ela está, eu não vou citar. Ela queria vir falar conosco, ela é daqui de São Bernardo, mas a família dela achou melhor ela não falar, e quando ela ligou eu falei, você não vai falar. Deus me livre de você falar e acontecer alguma coisa com você, de jeito nenhum, não é por isso. Eu quero te ouvir, ela queria falar comigo, ela queria me contar. Foi através da Tati que ela chegou até a mim. Ela queria muito conversar comigo. Eu falei, eu vou ouvir você servir você. O que você precisar, eu quero me expor, te ajudar. Você é tua família que é aqui da minha cidade. Mas nós não vamos expor você jamais. Então ela está lá, foragida, e ela foi me contando com o que ela passou lá. Eu fui anotando as coisas. E algumas de vocês já falaram, eu quero ler um pouco, porque o relato dela me comoveu muito. Porque é uma mulher, eu sou mulher, ela também. Graças a Deus, a família dela é de direito. Eu sei que tem aqui uma presa que a família abandonou, que acha que tem que ficar lá mesmo. Não sei se é Iraci. A Iraci. A Francisca. Está abandonada. Quantos estão abandonados? Né? Porque pensar, foi fazer o quê? Foi quebrar bem feito, foi defender Bolsonaro. É assim que as pessoas pensam, mas não é isso. Nós estamos lutando pelo Brasil. Nós estamos lutando pela nossa liberdade, então você está sendo tirado todos os dias. O que foi o ano de 2022? Eu estou vendo esse ano eleitoral de novo, estou pensando, meu Deus, foi o caos, tudo era proibido, nada podia falar, o presidente Bolsonaro não podia mostrar nada. Nem uma reunião que ele fez, na discurso dele na ONU não podia mostrar. Eu estou vendo agora, 26, como que vai ser? Porque 22 para nós foi o caos, eu acompanhei tudo. Não vem não, hein? Muita tortura. Menina, eu passei muita fome, essa foi a fala dela. Muita tortura nós passamos, principalmente nas primeiras semanas. Eu comi muita comida estragada, fruta estragada, tudo que você pensar nós comemos. Mulheres, senhoras, idosas. Ela falou, Nina, a gente passou muita fome. Ela falou que uma vez elas sentaram com uma psicóloga, estavam todas reunidas assim, ó, e a psicóloga serviu um café. Só tinha um pouquinho. Todas cheiraram, uma por uma foi cheirando assim, cheirando o café. Ela falou que isso foi espontâneo e isso marcou ela lá. Porque ninguém tinha coragem de beber porque só tinha pouco. E eram muitas mulheres. Ela falou que às vezes colocavam ela numa salinha que cabia 10 mulheres, tinha que pôr 50 e você tinha que ficar lá dentro. E elas cheiraram o café para sentir que estava bebendo. Porque elas sabiam que se bebesse não ia dar para todas. Ela falou,
uma coisa, muita ansiedade, era uma ansiedade absurda, todo mundo, todas muito ansiosas, desesperadas. E aí a gente ficava assim, uma tentando ajudar a outra, porque uma estava mais desesperada, aí a gente ajudava uma e a outra piorava, e era a outra. E aí você vê, esse é o nosso povo. Quando ela falava, cara, esse é o meu povo. É esse pessoal, é no meio delas que eu sempre vivi. Principalmente todos os anos do governo do presidente Bolsonaro. Porque eu não conhecia vocês, eu estava na Paulista, eu estava no meio de vocês, eu estava junto lá. Nós somos o mesmo povo. Aí ela falou, não tinha absorvente, não tinha nada de papel higiênico, não tinha nada. Aí você pensa para nós mulheres, que é você ficar menstruada, ela falou, eu tive diarreia, Nina. Tive diarreia. Muito. Desesperador, gente. Eu peguei uma virose nesse janeiro. Minha filha também. Eu não consigo imaginar o que é você ter diarreia na cadeia. Não tem nada para você se limpar. Banheiro tudo entupido. Elas tiveram. Muitas tiveram. Aí ela falou, não tinha colchão. Nenhum colchão. Dormia no chão. Elas dormiram umas 3 semanas no chão, praticamente, mais ou menos. Você imagina? Idosa, de repente não dormindo no chão, nem na cadeia. Sem fazer nada, sem crime nenhum, sem entender nada. Teve um dia que coletaram o DNA delas sem autorização de todas. Todas tiveram o DNA coletado. Isso é um absurdo, isso não pode, é crime. Coletar o DNA sem o advogado saber. Coletou de todo mundo, eles têm. Outra coisa também, tinha uma coisa muito ligada à data do dia 8. Então, quando era dia 8, ela falou, sempre acontecia uma coisa no dia 8, assim, aquele mês tal, algumas coisas no dia 8, não sei o que lá, tudo acontecia dia 8. E tem uma fixação para o dia 8. E aí, uma coisa que ela falou também, que o que elas faziam, um revezamento de oração, 24 horas por dia. E que era isso que fortalecia elas lá. E aí eu falei, meu Deus, ela falou, Nina, a gente não dormia, era escala mesmo. Quando era dia de uma, a outra dormia, a outra não dormia. E era assim que a gente fortalecia. Por quê? Porque maio todo mundo ficou com muita ansiedade, pavor e depressão. E só resolvia na força da oração de Deus na nossa vida. E ela contou no dia que o Alexandre foi lá com a Rosa Verde. Esse dia ela falou. Eu estarrecida, arrepiada. Ela falou que foi assim, o dia que ela teve mais medo em toda a vida dela, em todas as mulheres. A gente se lembra disso, porque ele foi lá, ela falou de comida estragada, não sei o que, e eles foram lá. E ela falou, realmente, as mulheres, assim, o xixi saía assim, todas fizeram xixi na calça, todas. Foi um pânico. Elas ficaram em pânico completo deles, sabe? E aí, várias coisas que eles falaram lá na mídia, era tudo mentira. Diz que tem um negócio lá, ela falou o nome, eu não vou lembrar, talvez você saiba. É o tipo kit que a família paga. É isso mesmo, COBOL. É o kit que a família paga para você receber, né? A família pagava, sabe o que acontecia? Nenhuma delas recebia. Levavam tudo embora. Já pensou? Depois de muito tempo começou a chegar uma ajuda, cobertor, ela falou, Nina, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia passar isso. A gente dormia no cobertor, às vezes quando tinha, nojento, pior. Sabe? Ela falou que teve um dia que eles estavam fazendo um treinamento lá com a janela lá, perto de onde elas ficavam, lá, do lugar delas, e aí eles jogavam bomba de gás, bomba não sei o que lá, e eles sabiam que elas estavam ali. Várias passaram mal nesse dia, por causa disso, porque o gás entrou. Então foi muita tortura e muita humilhação. E aí, eu digo pra vocês. Eu tô terminando, desculpa, eu vou finalizar. Eu quero finalizar pra vocês dizendo uma coisa. É por causa de vocês e delas que nós jamais vamos nos calar. Nunca. Por isso que nós abrimos aqui a Câmara Municipal de São Bernardino para falar sobre isso, sobre a anistia, sobre os nossos temas, sobre tudo aquilo que nós defendemos e acreditamos. E para dizer sempre ao povo brasileiro, esse ano inteiro temos que falar sobre isso. Acorda, Brasil! É a hora da gente acordar. É a hora do povo acordar. E sim, nós temos que ser cobrados, nós somos políticos. Mas jamais esquecer aqui hoje do que você ouviu do deputado. Não adianta sermos só nós. Tem que acordar o povo. E o povo estava com medo. E está tudo bem, eu também tenho medo. Todos nós também temos. Mas o levante do Nicolas foi um divisor de águas para nós. Tenho certeza disso. E fez toda a diferença. Então eu quero mais uma vez agradecer a cada um de vocês que estão aqui. Porque essa força que está em nós, que está em vocês, é ela que vai nos tirar desse buraco que o nosso país está. Porque muita gente preocupada com a eleição, que o PT, que a gente não aguenta mais 4 anos de PT, e a gente não aguenta mais mesmo. Mas nós não podemos falar de eleição. Muita gente fica perguntando um monte de coisa. Eleição, não sei o quê. Gente, nós não podemos falar de eleição nunca sem lembrar do nosso povo. E não podemos deixar ninguém para trás. Ninguém. É todo mundo. Então nós só vamos parar quando nós estivermos todos livres novamente. Muito obrigada. Agora eu gostaria de chamar, eu estava conversando com ele ali, ele falou, pô, eu sou advogado tributário, eu perguntei, como que você se meteu nessa, Caivano? De um advogado tributarista para defensor.
das pessoas do 8 de janeiro e agora também é um comunicador. Então eu chamo ele que dispensa apresentações, dispensa credenciais, idealizador dessa cruzada pela anistia, Cláudio Luiz Caivano. Boa noite a todos. Eu não sei nem por onde começar, não sei o que eu vim falar aqui, né? Eu vou começar por essa frase que está na minha camiseta, que foi uma inspiração de uma pessoa que me acompanha há muito tempo no meu canal. E ela disse que essa frase também estaria na Bíblia. Eu conhecia através de filosofia. E hoje, acho que foi a vereadora Nina que usou aqui, né? Propósito. Só alcança o propósito quem resiste ao processo. E a gente está dentro desse processo. E a anistia é o nosso propósito. Sempre foi o nosso propósito, sempre foi o meu propósito. Hoje eu sou comunicador, como o Wellington falou, eu larguei a advocacia, continuo defendendo, obviamente, os meus 20 assistidos, que os processos ainda não estão extintos. Uma delas, inclusive, também está exilada na Argentina. Eu estive lá 4 vezes na Argentina. Eu conversei com parlamentares na Argentina, senador, deputados. E a pauta 8 de janeiro, que era aqui no Brasil, era tão radiativa lá quanto aqui. Ninguém queria tocar no assunto. Hoje eu não estou no programa, né? Eu participo do programa Pavio Curto com o Pavinato e ele respondeu para a nossa audiência lá. Eu sempre começo da maneira que eu vou começar então. Boa noite, a Vossa Excelência, a audiência. Não existe outra excelência para nós comunicadores senão a audiência. Eles usam o termo como políticos, obviamente eles se referem como povo, como eleitores. Nós lá nos referimos como audiência. Então boa noite a vocês e parabéns por vocês estarem aqui. Isso tem que ficar registrado. E aí ele disse para o público que eu estava preso. E realmente eu estou preso. Eu estou preso a 8 de janeiro até hoje. A Nina contou que ela estava viajando, né, no 8 de janeiro. Eu também estava com a minha família no 8 de janeiro de 23. E quando a gente estava voltando, comecei a ouvir no rádio, inclusive, que a gente estava na estrada, o que estava acontecendo em Brasília. E eu falei, isso não me cheira bem. Estão caminhando para a Praça dos Três Poderes. E quando a gente chegou em casa, já depois das 4 da tarde, já haviam sido invadidos os prédios. A gente sabe, você tem razão, porque é um false flag, né? Foi um false flag, para criar o efeito manada. Os helicópteros utilizaram uma tática completamente inversa e desproporcional ao que é pregado, inclusive, pelo Ministério dos Direitos Humanos. Não existe mais no Brasil, né? Mas quando existiu até 2022, tinha um protocolo firmado com a Segurança Pública do Distrito Federal, que para a dispersão de multidões não se usaria aeronaves. E o que se usou no 8 de janeiro foram 2 aeronaves da Polícia Federal lançando bombas de efeito moral e balas de borracha, o que não se faz, em hipótese alguma. Empurraram literalmente essas pessoas para dentro dos prédios. Então, não há como culpá-los por isso. E muitos deles, né, dos 3 ali, 2 pelo menos já estavam abertos. Então, se a gente for pensar do ponto de vista jurídico, nem sequer o crime de invasão foi cometido naquele momento. Nenhum outro crime foi cometido naquele momento. Mas eu me sinto preso ao 8 de janeiro, porque eu só vou descansar, como a Nina disse agora, quando todos estiverem libertos. Eu acompanhei desde o 9 de janeiro, porque a gente viu aqui na televisão, não sabia absolutamente nada o que ia acontecer com aquelas pessoas. A Silvia foi uma que me ligou, mas várias pessoas me ligaram durante o dia 9, desde amanhã, desde muito cedo, para dizer, olha, parece que nós estamos presos. Eu falei, mas estão presos por quê? Nós estamos presos por conta do QG. Essas pessoas que conseguiram se comunicar estavam no QG. Os que entraram no prédio foram presos imediatamente. Isso não faz sentido. E aí, respondendo a pergunta do Wellington, como é que você entrou nisso sendo tributarista? Porque assim como outras pessoas antes de mim, e principalmente os judeus, eu acreditei que o nosso país possuísse uma Constituição. A Constituição brasileira não existe mais. Assim como a alemã, durante a Alemanha nazista, também foi suprimida. E toda vez que eu encontro um parente, eu visito museus sobre o Holocausto, e eu tenho tatuado no meu braço, é para nunca esquecer. Eu fiz de propósito, isso está em hebraico. Eles lutaram, e lutaram até o fim da vida. Aqui é o portal de Auschwitz, que era um campo de concentração que, como qualquer pessoa que, assim como eu, gosta de estudar a Segunda Guerra Mundial, gosta de estudar a história da humanidade, eu queria conhecer. E eu não precisei sair do meu país para conhecer o campo de concentração. Eu estive em Sobradinho, em Brasília. E olha que interessante, a Nina contou esse relato da presa política sobre o aroma do café.
O nosso olfato é talvez o sentido mais poderoso que a gente possui, em termos de gravação de memória. O segundo é a visão. Isso tem fundamento científico, mas eu não estou aqui para isso. Quando eu cheguei lá em Brasília, eu queria me posicionar, saber onde eu estava pisando. Eu fui o primeiro advogado de fora de Brasília a chegar lá. Não encontrei nenhum outro advogado, com exceção de um que me permitiu participar da oitiva, porque eu queria entender que tipo de oitiva a gente está enfrentando lá. E aí ele me permitiu, eu falei, mas só você precisa pedir para o seu cliente. Ele pediu para o cliente dele na minha frente, nós entramos, e ali, naquele momento, foi dada a voz de prisão para o cliente dele. Então, a coisa para mim foi muito rápida. E quando a gente saiu da sala de oitiva da Polícia Federal, o único remédio constitucional que vinha na mente naquele momento, acho que qualquer advogado vai pensar dessa maneira, é o HC. É um habeas corpus. Está preso irregularmente. Está preso por quê? Aí peguei na mão a nota de culpa, que obrigaram a assinar. Os meus, depois, no dia seguinte, eu instruí, olha, assinar é por sua conta. Eu não vou assinar, você não é obrigado. Somando as penas, dava mais de 33 anos de cadeia. Imagina para aquelas pessoas leigas, que vinham de uma manifestação, serem confrontados com aquilo. E aí veio um grupo de pessoas, isso já era mais de 11 horas da noite, e eles queriam que as pessoas que estavam dormindo literalmente no chão do ginásio, e ali, dormindo todas juntas, por isso que eu cito que é um campo de concentração, todos juntos, crianças, adultos, mulheres, homens, cachorro, dormindo no degrau, né, que os ginásios possuem. Aquilo é uma cidade, tem mais de 60 mil quilômetros quadrados, mas estava concentrado ali. E veio um grupo de patriotas vestidos como alguns de vocês estão vestidos, e me chamou a atenção um casal de senhores, talvez com mais de 75 anos, e ele todo paramentado, inclusive com um chapéu, com a bandeira do Brasil, e ele chorando e tentando conter a sua esposa que estava chorando. E eu continuei andando na direção deles, e o policial, grandão também, mais alto que eu até, pôs a mão no meu peito e me empurrou na parede. O corredor é estreito, uns 3 metros, tudo isso é relatado no meu livro, que graças a Deus está esgotado. Eu vou fazer a segunda edição. E me chamou a atenção porque atrás deles vinham outras pessoas, obviamente eles estavam chorando, mas sabe quando você está dentro de uma sala confinada e vem um odor na tua direção? Era um odor humano. Porque quando a gente está com medo, a gente tem um efeito de sudorese, a gente transpira mais. E aquelas pessoas tinham passado ali o dia inteiro sem poder se banhar, sem poder se lavar. E automaticamente o meu cérebro me remeteu a tudo que eu estudei sobre o Holocausto, sobre a Alemanha nazista, sobre o que levou os alemães a perpetrarem aquele horror. E aquilo me impactou profundamente. Eu não dormi aquela noite, e no dia seguinte eu passei a trabalhar. Isso só para dar uma pincelada, não foi para isso que eu vim aqui. Eu vim para falar de 2 coisas únicas e exclusivamente. Eu preciso desfazer 2 mitos. O primeiro é o próprio mito da anistia, e eu já dei uma pincelada aqui. Remédio constitucional. Mas antes de falar disso, eu vou citar uma frase, na verdade é entendido como o dilema de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln tinha um problema muito grande nas mãos, que era o dilema da escravidão. Ele tinha que resolver a escravidão. Os negros já haviam recebido a emancipação, que era assim que chamou, em 1863 ou 64, não me recordo agora, e puderam participar da própria guerra. E em 1865 ele resolve, não, agora eu vou propor a abolição, que é a 13ª emenda da Constituição Americana. E aí ele estava diante de um dilema e ele diz a seguinte frase, que eu adaptei um pouquinho para o português para ficar mais inteligível. Ou você é forte o suficiente para lutar por sua liberdade, ou você é fraco demais para lutar pela própria existência. Isso não é só forte. Isso significa dizer o seguinte, se eu não lutar esta guerra, eu posso entregar não só minha pátria, minha nação, meu país, meu território, mas a probabilidade de existir os meus sucessores. E foi nisso que ele se apegou. Agora, resolveu o problema dos negros? Vocês acreditam que tenha resolvido o problema dos negros? Não, né? Então quantos anos, quem sabe me dizer quantos anos eles lutaram para ter a igualdade de direito nos Estados Unidos? Chutem o número, por favor. 100 anos. 103 anos, para ser mais preciso. Eu vou pegar a caminhada que o Nicolas fez, que é extremamente importante.
e que foi comparada pela Glória Pérez, segundo o Pavinato, né, a Glória Pérez e a orientadora que ele teve, à Marcha de Washington, que aconteceu em 28 de agosto de 1963. Ele levou um grupo de mais de 250 mil pessoas, cerca de 75% eram negros, o restante, obviamente, era de outras etnias, e estava caminhando porque acreditava que estivesse lutando pela liberdade. Aquilo não resolveu o problema. Eles lutavam por voto, por igualdade de trabalho e por igualdade de direito para casarem-se entre raças. Eu não estou brincando. O americano, até aquele momento, o branco não podia casar com o negro e vice-versa. Tem muito filme, por exemplo, Mississippi em Chamas. Ótimo filme para vocês entenderem o que se passava naquele momento. E eles só vão conquistar isso em 1968. Por isso são 103 anos. De 1865 até 1968. E aí só depois da 14ª e da 15ª emenda americana. Então por que a gente está achando que fosse resolver o problema num piscar de olhos? Tudo é um processo. Agora o brasileiro está acostumado a receber, como até o deputado disse muito bem, eu já estive com ele numa outra oportunidade que dividimos a bancada lá em Boston. O brasileiro está muito acostumado a um parlamentar, a um político chegar e falar: não, eu vou pôr uma lei aqui, ó, vou apresentar um projeto de lei, vou apresentar uma PEC e está tudo certo. Não está tudo certo. Você leu o texto? Leram a dosimetria? Leram o projeto de lei da dosimetria? Não, sabe por que não leram? Era o segundo assunto, mas eu volto no da anistia. Sabe por que não leram? Porque não foi apresentado. Paulinho da Força aguardou até o momento de colocar em votação. Estou mentindo, deputado? Até o momento. Vazou um áudio de uma colega nossa, uma advogada, que conversava com ele querendo ler o processo, ler o projeto. Um direito dela. Ela estava falando com os clientes dela. Ele disse com as seguintes palavras, está no programa do Pavinato e no programa do Faroeste, que eu também participo como substituto. Eu não posso passar o projeto para você. Só o Sóstenes Cavalcante tem. E aí eu vou dizer para você, eu não tenho vergonha nem medo de falar de ninguém. Então vamos falar de Sóstenes Cavalcante. Sóstenes Cavalcante recebeu esse projeto de lei, leu, devolveu e foi para a sua bancada dizer: nós vamos votar sim, porque nós vamos mandar pessoas para casa no Natal. Eu vou me conter, porque senão eu poderia colocar para fora muita coisa. Porque não é só vilania isso. Mas vocês vão fazer o seu julgamento, eu não tenho que julgar ninguém. Isso era 3 de dezembro. Eles sairiam em recesso no dia 14, que era uma quinta-feira. Sexta-feira 15 não ia ter sessão. Estou falando do dia 3 de dezembro. Ele foi a público no tapete verde fazer coletiva de imprensa e falar para as pessoas que ele ia mandar as pessoas para casa, que era imperioso que se aprovasse aquele projeto. Aliás, dosimetria, eu não vou usar os termos que eu gosto de usar para falar disso, mas a vereadora Sonara estava em cima do caminhão, ela sabe o que eu diria. Dosimetria é restrito ao juiz de mérito. É ele que dá a dosagem da pena em relação ao crime. Então, que chama doce mentira. É assim que cada um de vocês deveria se referir a esse projeto. O projeto da doce mentira. Fingiram que iam dar alguma coisa, mas vamos lá. Dia 3 ele faz isso, dia 3 de madrugada. De 3 para 4, de 4 para 5, é aprovado o projeto de lei na Câmara dos Deputados. Projeto 2162, apresentado como substitutivo o PL do Paulinho da Força. Um homem que fugiu 100 vezes de um oficial de justiça para não ser intimado ou citado. 100 vezes. De onde vocês acham que veio esse texto de projeto de lei? Veio do STF, veio do gabinete de Alexandre de Moraes e de Dias Toffoli. Precisa ser gênio para saber disso. Bom, passou para o Senado. Quinta-feira, né, já não tem mais nada. Eles pegaram o projeto na terça-feira. Se eu não estiver enganado e não estou fazendo conta errada, devia ser dia 11. Dia 11 eles apresentaram, à noite do dia 12 para o dia 13, eles aprovaram o projeto. Relâmpago, de madrugada. Agora faça uma conta comigo, porque não sou eu, esse idiota aqui que está dizendo. E é assim que eu me refiro a mim mesmo, um idiota do Brasil. O presidente da República tem 15 dias, regimentalmente, para sancionar ou vetar um projeto de lei. 13 mais 15 dá quanto? Dava para colocar as pessoas para casa no Natal, mesmo que tivesse combinado com o juiz de mérito para ele canetar no atacado? Não, impossível. Mas tem mais um dado para vocês. Vocês não vão dormir essa noite. Porque eu fiquei várias sem dormir, por que você tem que dormir essa noite? Não é?
para que isso passe. Se derrubarem o veto, se, na hipótese de derrubar o veto, vai passar pelo Alexandre de Moraes. Ele é o juiz direto, gente. Não está se discutindo diminuição de pena. Aliás, não está se discutindo diminuição de pena. Está se fingindo discutir diminuição de pena. Porque o princípio da consunção do crime mais pesado com o crime menor já existe no ordenamento jurídico brasileiro. Então, enganaram vocês. Eu quero acreditar que enganaram os deputados. Por bem da minha saúde. Talvez até da minha vida, evidentemente. A gente não vive mais num país normal. A gente não vive num Estado de Direito. Então, todos foram enganados. Vamos partir dessa premissa. Todos foram enganados. Só tem um homem, um deputado, que resolveu votar não. Não é do PL, mas é do Rio Grande do Sul. Um homem que também se levantou contra as vacinas. Osmar Terra. O único que votou não a esse projeto. Talvez porque não tenha acreditado no Sóstenes Cavalcante. Talvez. Bom, já entenderam que dosimetria é o ovo. Alexandre de Moraes, não tem filho. Aquele imbecil de toga. E a pior coisa que pode existir para uma nação é alguém imbecil togado. Ou seja, alguém imbecil com poder. Vai colocar toda a sua psicopatia para fora. E ele fez. Vencemos o bolsonarismo. Não disse isso o Barroso. Barroso é chefe, é dono de uma coisa chamada, de uma ideia que ele plantou 20 anos antes, chamada pós-positivismo. Positivismo é bom, deputado? É óbvio que ele vai falar que não, sabe por quê? Porque o positivismo matou a França, acabou com a corte francesa, acabou com as demais cortes pelo mundo, acabou com a nossa corte. Uma coisa plantada por Conte. Mas enfim, se eu começar a falar disso, eu vou ficar uns 3 dias falando aqui, vocês não vão sair daqui, eu vou fechar a porta, dar uma de Alexandre de Moraes e ninguém sai mais aqui. Então vamos rápido. Alexandre de Moraes tem que dar a última palavra em todos os processos. E aí os advogados é que tem que apresentar, estou errado, velho? Tem que apresentar a petição para dizer, olha, o meu cliente se enquadra nisso. E agora eu vou dar cerejinha do bolo para vocês olharem cada deputado no olho, para vocês olharem cada advogado que defendeu isso no olho. Sabe quantos vão ser agraciados com isso? Se o Alexandre de Moraes for benevolente, 18 pessoas. Porque nós temos 155 presos. Num universo de quase 2.000 pessoas que foram processadas. Ó, outro Alexandre de Moraes, psicopata. Num universo de 155 pessoas presas, 18 vão ser agraciados. Pouco mais de 10%. E lutaram por isso. Foram para as redes sociais dizer, não, tem que ser agora. É o que temos. Não tem essa. Quando você vai lutar pela sua liberdade, ou você é forte demais para lutar por ela, ou fraco demais para lutar pela própria existência. Entregar as existências dos demais. E vou te dizer o final. Dividiram os patriotas. Estou tremendo porque eu estou nervoso mesmo. Mataria uma pessoa de tapa no nariz nessa hora. Mano, de burro. Você não estudou nem decapito? Os exilados vão ficar até quando na Argentina? No Chile, no Uruguai, no Paraguai. Nós temos mais de 600 exilados. 600 brasileiros exilados. Nós temos 3 ou 4 nos Estados Unidos. Nós temos um deputado que abriu mão de tudo na sua vida, como a Sonária falou, para ir para fora. O primeiro a receber o meu projeto de lei, que eu escrevi num domingo em outubro de 2023. Que eu apresentei para ele, para o Ramagem e para o Mário Frias. Só esses 3 pegaram esse projeto para levar para frente. Ramagem está exilado. Vocês entenderam isso? PL 5793. Um dos melhores projetos, segundo o próprio Ramagem, não sou eu que estou dizendo, um dos melhores projetos de anistia. Porque só a anistia salva essas pessoas. E eu lutei 2024 inteiro para que isso fosse aprovado na CCJ, enquanto a Caroline Pittoni era a presidente. Muito mais homem que muito homem que veste calça naquele congresso. Tentou tudo e todos, e no dia 8 de outubro de 2024, o Arthur Lira, numa manobra regimental, retirou o projeto porque nós tínhamos voto para aprovar, e aí tinha que mandar direto para o plenário. Estou certo, deputado? É assim que funciona o regimento. Agora vamos voltar rapidinho na dosimetria. Sabe o que vai acontecer? Nós não vamos mais poder mexer nisso este ano. Artigos 163 e 164 do regimento interno da Câmara dos Deputados, que tem o seu homólogo, que eu não lembro agora, na Câmara no Senado, que eles podem chamar como o das duas casas, né? O regimento do Congresso, o regimento único.
quando um projeto de lei, reprovado ou aprovado, não, ou melhor, um projeto de lei rejeitado ou aprovado não pode ser discutido na mesma legislatura. A legislatura vai terminar dia 31 de dezembro de 2026. A prerrogativa, segundo o 164, é do presidente da casa. Alguém aí acredita que o Hugo Mota vai falar, não, vamos pegar e vamos aprovar? Para aqueles que disserem para vocês, não, mentira, porque esse projeto aqui não trata de anistia. Vocês lembram do número que eu usei antes? Projeto 2162. Foi esse projeto que foi aprovado. Chama Projeto da Dosimetria agora. Era um projeto de anistia do Crivella, dos republicanos. Estava na árvore de apenso, na nossa árvore de apenso. Nós perdemos o número 5793, ele se tornou 2858, porque o primeiro foi o do Major Vitor Hugo, que foi apresentado. Até lá em Boston ele foi lá dizer, é o meu projeto, porque era o primeiro número. Projeto de uma linha, como o projeto do Crivella, anistia-se todas as pessoas, e não é uma crítica, é o que estava escrito lá. Nós fomos muito além, nós somos na interpretação da Constituição, já que eles vêm com o pós-positivismo, nós temos que fazer voltar o positivismo, pelo menos, para que seja discutido o teor da Constituição Federal. Porque o STF impediu que a gente entrasse com o HC, ou seja, habeas corpus, um remédio constitucional para todos os nossos clientes. Nenhum cliente do 8 de janeiro teve sequer apreciado um habeas corpus. Porque são presos políticos, pessoal. Porque não é um Estado de Direito, e em Estado de Direito você não tem justiça, você não tem Constituição. A primeira Constituição que existe na humanidade é de 1815. Ricardo Coração, chamado assim, né? Ricardo Coração de Leão, obviamente não era o sobrenome dele. Para proteger a população. E de lá para cá, a Constituição é um contrato social, literalmente, para proteger o cidadão dos arbítrios do Estado. A gente não teve essa prerrogativa. E aí, nesse domingo que eu falei para vocês, eu falei, o único remédio constitucional é a anistia. Artigo 48, inciso 8. Prerrogativa do legislativo. Vamos apresentar para os caras, eles vão lutar pela gente, vamos fazer aprovar. Vou finalizar dizendo o seguinte para vocês. Nós tivemos 48 anistias no Brasil. Todas fruto do que o deputado muito bem lembrou aqui. Eles usam um termo, impasse. Impasse pode acontecer em qualquer momento onde a harmonia política foi abalada. O Brasil teve 48 dessas oportunidades. Farroupilha, balaiada, cabanagem, sabinada. 32, 24, 22, movimento tenentista. 45, vamos parar nessa por aqui. Em 1945 acaba a Segunda Guerra Mundial. Nós tínhamos um tirano. Aí ninguém fala dele, porque ele era que nem o Cortez, só que o Cortez é muito melhor que ele, porque o Cortez veio para o nosso lado. Aquele vagabundo não veio para o nosso lado. Ele era esquerdista, eu estou me referindo a Getúlio Vargas, o maior ditador sanguinário que esse país já teve. Muito maior que todo o período militar que o Brasil viveu. E ele, em 45, vendo a FEB voltar, tinha ido lá enfrentar o quê? Fascismo e nazismo. Opa, esses caras vão me pegar. Vamos extinguir a FEB num decreto, no outro a gente nos dá a anistia, porque a anistia é bilateral. A anistia é excludente de ilicitude. Ou seja, o fato deixa de ser ilícito. E com isso eu não estou dizendo, os patriotas costumam fazer essa interpretação, dizendo assim, mas eu não cometi nenhum ilícito. Não cometeu. Só que, com um tribunal de exceção, você não tem chance. Seria um outro poder, o legislativo, para salvar essas pessoas. E repito, aconteceu 48 vezes no Brasil. Aí, para finalizar de vez, tem uma historinha do Pinheira, foi presidente do Chile, né, deputado? Eu não lembro o primeiro nome dele. Sebastião Pinheira, isso, obrigado. Sebastião Pinheira. Ele esteve aqui no Brasil. Até o Alan dos Santos falou dele hoje no programa deles, antes de ser derrubado. A timeline foi derrubada e o canal do Cláudio Dantas foram derrubados no YouTube. De forma que, hoje, os dois, hoje. Pro Brasil. Cláudio Dantas falava do Banco Master, eu sei que a Júlia Lucy falou comigo hoje, falava do Banco Master, caiu. A timeline eu não sei, porque o Alan dos Santos fala sobre tanta coisa que eu não sei o que ele poderia estar falando naquele momento. Mas ele tinha contado uma história que eu estava vendo, que era a história do Sebastião Pinheira vindo para o Brasil para conversar com o então presidente do STF, em 2010, acho que foi, que era Gilmarzão. Gilmarzão da galera. Gilmarzão, dono do Gilmar Talusa, em Portugal. E aí ele se refere ao sistema judicial brasileiro e pergunta, mas peraí, e se vocês errarem na decisão de vocês, a quem recorrer? A Deus? Toffoli e Carmen Lúcia respondem com um sorrisinho. Aí eu vou embora assim, ó. No dia 8 de outubro de 2024, no dia dessa manobra regimental,
O Wellington usou o termo aqui que eu me tornei persona não grata em vários lugares. Um deputado federal, chamado Rafael Brito, MDB das Alagoas, para mostrar como é importante o que os dois disseram aqui, o Cortez e o deputado. O que é Alagoas? E com todo respeito, obviamente, ao povo, ao lugar lindo que é representado por esses canalhas. Rafael Brito estava à minha frente. Essa distância que eu estou da segunda fileira de vocês. Um monte de familiares, a esposa do Clezão, as filhas do Clezão, vários familiares, e a gente lá como advogado lutando pela causa. E eu principalmente, porque tinha esse interesse, ver aprovado um projeto que a gente ajudou a construir. Ele termina a explanação dele, fecha o microfone, é hábito deles fechar, apertar o botão, desligar e virar o microfone. E eu o chamei. A primeira vez, chamei a segunda, deputado, ele olhou para mim. Quando ele olhou para mim, eu disse, recorrer a quem, deputado? Porque ele disse que as pessoas não precisavam de anistia, precisavam de recurso. E aí eu perguntei para ele, recorrer a quem, deputado? E ele me respondeu, sem emitir som. E eu só li os lábios dele. Ele disse para essas pessoas recorrerem a Deus. Exatamente como o STF respondeu para Sebastião Pinheiro. Mas enquanto eu estiver vivo, a gente vai rodar e vai aprovar, como disse a Sonaira, como disse a Nina, como também disse o Cortez, o deputado, e qualquer pessoa que passar por aqui vai dizer, a Cláudia, anistia para ontem. Obrigado, pessoal. Vocês vão ter que tomar deitado, né? Mas aí. Vamos lá. Anistia já! Anistia já! Anistia já! De novo, mais uma aqui. Vai. Vai tirar foto? Pessoal, nós estamos aqui hoje numa noite histórica na Câmara Municipal, no plenarinho da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, onde acabou de acontecer a primeira cruzada pela anistia aqui do Grande ABC. Nós estaremos sempre juntos, de portas abertas e unidos, batalhando pela anistia de todos os presos e perseguidos políticos do nosso país. E nós jamais descansaremos e não deixaremos ninguém para trás. Por isso, hoje nós estamos reunidos aqui para dizer anistia já! Mais uma vez, anistia já! Agora, pessoal, a outra live também alguma coisa no começo no meu canal do YouTube, lá no Ponto da Notícia TV. Tem um coquetel aqui, quem quiser se servir, vamos fazer algumas entrevistas aqui e até a próxima. Anistia já!